A graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Obrigado desde já. Quero agradecer ao pastor Ailton, ao conselho da igreja pelo convite que nos foi feito para estar aqui com vocês nessa noite. 77 anos. Maravilha, né? A Igreja Presbiteriana de Assis, agora em maio, dia 2 de maio, completará 67 anos. Mais 3 anos aí para frente, chegar nos 70. E eu quero crer que também nós vemos a preparar uma grande festa. Quero também agradecer os irmãos lá de Assis que vieram conosco. Agradecer também ao Alexandre, aquele rapaz que estava tocando baixo ali, né, que tem essa barba mais assim, preta do que a minha. Te elogiei. É o nosso pastor de jovens, né? E adolescentes também, com as suas esposas. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Muito bem. A irmã também que veio lá de Londrina, manda um abraço para o pessoal lá dos Atuantes, seu pastor. A irmã canta muito bem. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo de número 137. Salmo de número 137. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Né? Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Se não te apresentarei a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que tiver guardado do mal que lhes fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e, o que, irmãos? Chorávamos. Assim era a vida do povo de Israel que estava lá na Babilônia. Este é um salmo que retrata como viviam as pessoas que haviam sido levadas até a Babilônia. Uma geração inteira havia sido levada cativa à Babilônia, no ano 586 a.C., mais ou menos. O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, por causa de uma raiva que o rei de Israel fez para ele, uma desobediência, o rei Nabucodonosor foi até Jerusalém, destruiu Jerusalém, pegou aquele povo todo e levou lá para a Babilônia. Levou os meninos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel também foi. Jeremias, um pouco mais adulto. Ezequiel também foi. Ficaram lá na Babilônia durante um tempo. A Bíblia nos diz que são 70 anos que eles ficaram. Depois de 70 anos cativeiro, lá no cativeiro, o povo tem a oportunidade de voltar para a sua terra e reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. E aí nós conhecemos a história de alguns personagens bíblicos: Neemias, Esdras, Zorobabel, outros profetas, Ageu,
profetas. Malaquias, Neemias reconstrói a cidade, reconstrói os muros, 70 anos depois. Esdras é o responsável por restaurar o culto, depois de 70 anos. Mas, irmãos, este salmo, compilado, ou seja, arranjado num livro, num rolo só, após o cativeiro, nós não sabemos exatamente o autor desse salmo, mas o fato é que alguém escrevendo sobre aquele período diz assim: olha, quando nós estávamos lá na Babilônia, os nossos inimigos nos procuravam e diziam: canta aí uma música boa. E a gente falava: não vou cantar. Se eu demonstrar qualquer sinal de alegria por estar aqui nesse lugar, eu quero que a língua minha colhe lá no céu da boca. Não vou cantar. Eles penduraram então a sua harpa numa árvore e nunca mais. Tem muita gente vivendo assim. Pendurou a harpa. Não vou mais cantar com alegria, não vou demonstrar alegria, não vou servir a Deus do jeito que tem que ser servido, porque eu estou um pouco confuso com esse estado da minha vida. Porque eu não estou muito satisfeito com a minha condição de vida, porque eu estou num lugar diferente do qual eu gostaria, porque eu estou numa situação diferente da qual eu gostaria. E gente, irmãos, que estão, quem sabe, há tanto tempo caminhando na fé. Vivemos hoje uma crise, não é claro que nós sabemos que o povo estava lá. O profeta Jeremias capítulo 5 nos dá pelo menos 7 razões pelas quais o povo estava lá no cativeiro: idolatria, ateísmo prático. Ou seja, o que é um ateísmo prático? Fala de Deus com a boca, mas na prática Deus está longe. A falta de conhecimento, a falta do discernimento e outras mais. Mas o povo vivia fora de sua terra, vivia uma crise de desconforto. Às margens dos rios da Babilônia, Rio Tigre e Rio Eufrates, choravam, uma crise de desconforto. Irmãos, já parou para pensar como que nós estamos tão desconfortáveis hoje? Vamos pensar um pouco, irmãos. Quanta tecnologia nós temos à disposição hoje, não é? Televisão de LED, não, LCD já ficou para trás. LED. O que mais? Deve ter outra coisa melhor por aí, não é? Aí a gente tem que trabalhar um bocado para comprar essas coisas. E o punhado de prestação, não é? Porque o povo gosta de um carnê, gente. O povo gosta de um carnê, já reparou, não? Quem não tem uma prestação boa aí, papai? Gosta de... Vamos comprar porque agora está na moda. É não sei o que, tablet, iPad, iPod, ai, punhado de ai que vocês acham. E nossa igreja tem que estar bonito, na verdade, lá em Assis fizemos uma reforma uns anos atrás também, mas ainda hoje tem gente que reclama, pastor. Nada está bom. Se pintar de verde, eu não gostei, sou corintiano, lembro do Palmeiras. Aí pinta de preto e branco, é muito fúnebre, não gostei. Pinta de vermelho, não dá também. Ah, meu Deus do céu. O povo estava desconfortável. Mas eles estavam desconfortáveis por uma coisa muito séria: seus vínculos foram quebrados, perderam seus bens, sua família, estavam onde não gostariam de estar. Tem gente assim, irmão, pode mudar de lugar, mas está sempre infeliz. Além disso, irmão, desse desconforto, que parece que quanto mais coisa a gente tem, mais coisa a gente tem, mais coisa a gente precisa, e mais a gente tem a busca de tantas coisas, é também um desalento. Diz aí o texto que eles se assentavam e choravam. É um desânimo crônico, é a morte da esperança, é apostar que a crise é imutável, é aceitar o caos. Irmãos, eu não sei quanto a você,
Pergunta para quem mexe com comércio a partir de janeiro desse ano, como é que está? Pergunta para quem tem que vender alguma coisa. Pergunta para quem tem que produzir alguma coisa e vender. Nós estamos vivendo um momento assim, difícil. E o pior de tudo, irmãos, é que o desalento é tão grande, é por saber que de forma direta, nós estamos pagando por erros de nossos governantes. De forma indireta, é porque também eu creio, irmãos, que nós temos uma situação nesse país, porque nós talvez não tivemos ainda não fizemos ainda a diferença nesse país. Nossa igreja não ora pelos nossos governantes, não os põe na presença de Deus, e por aí vai. Há também, irmãos, uma crise de desmotivação. Juntos eles cantavam, mas não o cântico de Sião, e sim o choro, o gemido, orquestrando o lamento, soluço. Não cantavam, não sonhavam, não reagiam à crise. Agora imagine a seguinte situação: lá, longe da sua terra, apartado de tudo, de todos, perdendo tudo. Aí chega alguém que é o seu algoz, é alguém que fez isso na sua vida, olha para você, imagine lá, naquele tempo, e diz assim: canta aí uma música para nós, uma música lá de vocês, lá de Jerusalém, que vocês cantavam lá. Não, pode cantar em hebraico mesmo que a gente não entenda. Os caldeus não falavam hebraico, falavam outra língua, mas canta aí em hebraico mesmo para nós. Não vou cantar. Você pensa que isso não acontece na nossa vida? Acontece. Você quer ver? Você está na pior, uma situação difícil, problema sério. Você está ali, aí aparece alguém e fala assim: você não é daquela igreja que canta bonito? Tem uns cantos bonitos, tem um coral bonito, tem uns irmãos que cantam. Eu passo mais na frente, canta uma música para nós, e você fala assim: não vou não, eu já não estou afim. Tem culto que a gente entra desse jeito, cantar. Acho que não sei, vou não. Minha vida não está muito legal. Eu vim aqui cultuar Deus, mas eu vou cultuar assim, meio pela metade, assim, porque depois do culto, eu e Deus vamos conversar. Porque, minha vida está meio bagunçada, então. Essa situação, não vou cantar. Irmãos, agora essa doença, essa insatisfação, essa coisa que entra dentro da nossa alma, o que provoca em nós? Pelo menos duas coisas. Uma delas aparece aqui. A gente tende para nostalgia. Quando eu uso a palavra nostalgia, estou usando não nesse sentido positivo. Nostalgia é um negócio legal, você vê aqueles filmes antigos. Aliás, irmãos, que coisa bonita aquelas fotos lá. Tinha alguém aqui que estava nas fotos lá? Não? Tinha alguém aqui que estava nas fotos lá? Lázaro e Lucimei. Vocês são muito chegados, pastor, né? Olha para mim aqui. Eu estava vendo uma foto outro dia da inauguração do templo lá em Echaporã, 15 anos atrás. Gente, eu não me reconheci. Falei, gente, hoje eu estou. Não é possível, gente, que eu engordei tanto. Já tinha mais cabelo, tudo pretinho assim, rapaz. Que beleza. 15 anos só. Aí eu ficava olhando assim: tempo bom. Tempo bom. Depois, quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a achar que tudo que está bom está lá atrás. Pastor, aquele tempo é que era bom. Aquele tempo é que era bom. Aquele tempo é que era bom. Ai, que beleza. E a gente fica entrando.
Nostalgia significa um estado de profunda tristeza causada pela falta de alguma coisa. Esse é o significado da palavra nostalgia. É uma sensação de saudade originada pela lembrança de um momento vivido no passado ou de pessoas que estão distantes. Esse termo, irmãos, foi cunhado em 1688 por um estudioso que era estudante de medicina. E ele falou isso para se referir à dor que uma pessoa doente sente ao não estar em sua terra natal. Alguém já ficou doente fora de casa? Alguma vez? É ruim, é ruim. Ó, se tiver que ficar doente, alguma coisa, que fique em casa, gente. Porque daí todo mundo paparica a gente, a mãe recolhe, o pai recolhe. A mãe então nem se fala, fica o dia inteiro passando a mão na cabeça, vai para lá, vai para cá, vira daqui, vira para lá, me dá remédio, tudo remédio, depois vai no médico, o médico fala, o que você deu? Tudo que eu pensava. Que doença! A palavra se forma a partir de dois radicais. Significa a casa de alguém, e o outro final da palavra significa dor ou desejo. Ou seja, é quando a minha expectativa está tudo lá no passado, isso me adoece. É oportuno a gente falar sobre isso hoje, irmãos, especialmente nesse dia que é o aniversário da igreja, porque nós temos que olhar para o passado com os olhos bem saudáveis. Porque a próxima geração está aí, às portas. Nós lá na igreja de Assis, conversando com a liderança, nós chegamos à conclusão, irmãos, que nós perdemos 10 anos de uma geração. Nós temos 10 anos que nós deixamos escapar na vida de jovens e adolescentes. Por isso que nós resolvemos investir para não perder essa geração. Escapou, estudou, casou e não tem mais nenhuma paixão e nenhuma vontade por servir a Deus, por estar na igreja. Longe, 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 longe. Hoje, irmãos, a psiquiatria considera uma condição do espírito a nostalgia. E olha, ela pode se tornar uma doença. Quando os homens e as mulheres que estavam lá em Babilônia foram provocados, canta uma música lá de Jerusalém. Não, vamos cantar. Quero que a língua fique grudada no céu da minha boca. Eu quero ser infeliz aqui. Se você ler o profeta Jeremias inteirinho, você vai vai ver lá que Jeremias dá uma ordem muito clara. Ó, vocês vão ficar 70 anos, então pode negociar, pode tocar a vida de vocês, porque 70 anos vocês vão ficar. Então, toca a vida para frente. Gente, se cura disso. Se cura desse negócio. Aqueles que se voltam para o passado com reminiscência amarga, adoece. Gente que muitas vezes, irmãos, quer desenterrar o passado de dor, que quer fazer, essa frase não é minha, porque ela é muito bonita, pessoas que fazem incursões pelos corredores sombrios das lembranças que um dia os fizeram sofrer. Eu não seria capaz de construir uma frase muito bonita assim, então por isso que eu vou dizer, não é minha. Gente que visita o passado para sofrer somente. Você não faz ideia de como aquela pessoa me magoou, como aquela pessoa me feriu. Então eu vou dizer uma coisa para você: o senhor fala para eu cantar, o senhor fala para eu demonstrar alegria, o senhor fala para eu colocar. O senhor não sabe o que foi que eu passei. Eu tenho o direito de ser feliz. Então vai ser. Irmãos, olha como estavam doentes essas pessoas. Eu não vou cantar nada. Falar de Jesus, então, pior. Fala não. Se assentaram para contemplar a tragédia, para achar que não existia mais a solução, falta de sonho, falta de projeto, falta de esperança, não olha para o futuro com nenhuma sensação positiva, se acomoda. É como se a gente estivesse, irmão, se suicidando, se matando.
minuto após minuto. Mas não, irmãos, o atentado contra o corpo é um atentado contra o coração, contra a mente, contra a esperança, contra o ministério, sem viver para Jesus, sem desfrutar da vida plena, de alegria que só o Senhor pode nos dar. Desânimo, apatia. Daniel foi levado cativo para a Babilônia da mesma forma, porém, irmãos, deixou marcas de Deus na face da terra. O homem que foi capaz, irmãos, de não se ajoelhar diante dos ídolos. Diz a Bíblia que Daniel tinha uma aparência diferente de todos os jovens da sua geração. Não deixe de cantar, não deixe de testemunhar. Se for para visitar o passado, mas que seja para curar, para restabelecer relacionamentos, para se aproximar de alguém que você rompeu. Quem sabe nessa noite, irmãos, Deus está trazendo para o seu coração, para a sua mente, alguém que faz tanto tempo que você não conversa. Vai lá, irmão. Se cura. Essa é a visão que eles têm do passado, uma nostalgia negativa. Agora, olha como é que eles olham para o futuro. O que eles querem? Olha, irmãos, o que eles querem? Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai até os fundamentos. No dia em que Nabucodonosor entrou lá em Jerusalém e estava levando o povo cativo, imagina a cena, aquela estrada empoeirada, sol quente, gente sofrendo, chorando, sendo arrancada da sua casa, da sua fazenda, do seu sítio, do seu comércio, da sua cidade, sendo levada quilômetros e quilômetros para outra cidade, debaixo de chicote, debaixo de opressão. E aí os vizinhos, os edomitas, olham para ele e falam assim: bem feito. É igual criança que faz raiva para o irmão, não tem assim, não? Quando o pai pega um de jeito, a mãe pega um de jeito para disciplinar, o que o outro faz? Dá aquela risadinha. Você já fez isso? Não? Quem tem irmão em casa aí? Aí o outro fala assim: lá em casa, quando eu falava aí eram os três. Então todo mundo sabia. Agora, se um aprontou e os outros dois falaram os edomitas falavam assim: olha, beleza, hein? Tá vendo só? Vocês vieram aqui para derrubar a gente, agora ó, vocês vão comer o pão que o diabo amassou, como diz o pessoal aí, lá na Babilônia. Bem feito para vocês. E eles carregaram isso. 70 anos depois, eles têm isso na memória. O texto que nós lemos é um salmo, é uma estrutura narrativa. E quando a gente lê um texto narrativo, nós temos que entender que nem tudo que está escrito ali é recomendação para a gente fazer. Texto normativo, quando a gente lê, Deus falando: vocês têm que fazer isso. Quando nós lemos o apóstolo Paulo dando instrução sobre o culto, falando sobre a Santa Ceia, é um texto normativo, falando como é que nós temos que fazer. Esse texto é narrativo. Essa narrativa está nos falando aqui de uma coisa muito séria. Verso de número 8: filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te deu o pago do mal que nos fizeram. Agora olha o verso 9: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você já tentou imaginar essa cena na sua cabeça? Eles colocaram isso numa oração, dizendo assim: Deus, feliz, bem-aventurado será aquele que pegar os filhos dos edomitas e esmagar na pedra. Era isso que estava no coração deles. Daí a minha ênfase nessa noite. Por que será que nós não somos tão felizes quanto deveríamos ser? Por que será que nós não somos tão plenos de satisfação, de bem viver quanto deveríamos ser? Porque às vezes, irmãos, o nosso coração está preso, está grudado, está cultivando mágoas, ressentimentos. E isso, irmãos, nos fazem perder o presente. C.S. Lewis, um catedrático,
britânico, escreveu um livro, As Cartas do Inferno. Se você quiser procurar na internet, está disponível já há um bom tempo. Nesse livro, C.S. Lewis escreve como que dentro da sua construção literária, como que ele imagina alguns personagens. Um dos personagens é um demônio, que ele chama de, no português foi traduzido por morcegão. Para ensinar o seu sobrinho, o morcegão, para ensinar o seu sobrinho, o demôniozinho, que se chamava Cupim, ele dizia o seguinte: Cupim, você sabe como é que você vai dar os primeiros passos para atormentar os homens? Você vai fazer o seguinte: você tem que enganar a alma humana, você vai roubá-la completamente. Sabe como é que você faz isso? Você aprisiona a alma humana lá no passado, ou então você os jogue lá no futuro, porque assim eles perdem o presente. Eles perdem o presente. Eles estavam perdendo o presente, irmãos, cheio de vingança, de violência, amargurados, revoltados, cheios de ódio. Agora, o que aconteceu, irmãos? Eles adoeceram. Mas, irmãos, eu quero terminar essa nossa reflexão falando que este não é o único salmo que descreve essa história. Há outro salmo que propõe outra coisa, o 126. É um salmo que retrata o mesmo período, mas agora voltando para casa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem somos. Então a nossa boca se encheu do que novamente? De riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É por isso, irmãos, que nós precisamos da restauração de Deus na nossa vida. Deus pode intervir na sua história hoje, agora, restaurando a sua alegria. Mas para isso, irmãos, você precisa ter uma visão correta do seu passado, da sua história e também do seu futuro. O que é que você tem guardado no fundo da sua alma, do seu coração, que precisa hoje ser restaurado pelo Senhor, para que, irmãos, este salmo, o 126, seja algo, irmãos, a jorrar na sua boca constantemente. Deus restaurou a minha sorte, eu estou alegre, feliz hoje, apesar de que eu estou passando por um cativeiro, estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por um momento que estou muitas vezes na penumbra, que não enxergo muita perspectiva. Eu sei que Deus está comigo, irmãos. Deus pode fazer grandes coisas através da nossa vida, através da sua vida aqui nessa igreja, aqui nessa cidade. Eu creio piamente nisso. Receba hoje pela fé em Cristo Jesus. Tome para si, creia no poder do Espírito de Deus, outorgado por nós através de Cristo Jesus, porque esse mesmo Jesus, irmãos, que nós cantamos agora, é o mesmo que diz Isaías, que levou sobre si as nossas dores. Então hoje nós podemos desfrutar plenamente do favor divino na nossa vida. Eu gostaria de orar com você. Se você puder deixar os seus olhos. Amado Deus e Pai, este é um tempo, Senhor, que nós nunca vivemos. Esse minuto que passou jamais voltará. Mas eu creio, Pai, que no poder do Espírito Santo, o Senhor pode nos fazer em Cristo Jesus
ao olhar para a nossa geografia, ao olhar para a nossa história, para tudo que passamos, enquanto pessoas, enquanto família, enquanto igreja, nada do que aconteceu na nossa vida foi por acaso, porque cremos piamente na soberania de Deus. E se alguma coisa há, Senhor, em nós, e o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, que tenha, ó Deus, impedido, ó Pai, essa pessoa de desfrutar plenamente da alegria de Deus. Nós não pedimos, ó Pai, nenhuma isenção da dor e do sofrimento, porque sabemos que isso é contingencial à nossa vida, à nossa condição humana. Nós sabemos, ó Pai, que mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, todos nós podemos passar, ó Deus, por esses momentos. Mas nos ajuda, ó Deus, a fazer, ó Pai, pelo poder de Deus, uma revisitação do nosso passado, da nossa história, olharmos para ele, Senhor, de uma forma positiva e entendermos de que o Senhor estava lá conosco quando aquilo aconteceu. E que não importa o que tenha acontecido, o amor do Senhor está conosco, nos acompanha até o dia de hoje. E nesta hora eu te peço, Senhor, que nós possamos voltar para a nossa casa com a decisão de perdoar alguém, de restabelecer, de restaurar relacionamentos, de revisitar alguém que, quem sabe, há tanto tempo nós tenhamos rompido. Deus, em nome de Jesus, para que efetivamente o nosso coração esteja limpo diante do Senhor. Que façamos, ó Pai, a oração, ainda que seja de lamento ou de dor, mas que a façamos, ó Deus, fruto de um coração que sentiu plenamente a Tua graça, e que o mesmo, ó Pai, favor imerecido que recebemos da Tua parte, possamos também outorgar a outras pessoas. Abençoa tremendamente essa igreja, para que, ó Pai, seu futuro, trabalho dos seus presbíteros, seus pastores, seus diáconos, sua liderança, ó Deus, possa caminhar com fé e com coragem, ó Deus. Creio cada dia mais no poder do Senhor. Pai, restaura o Senhor, traz cura para a nossa alma. Enche, Senhor, a nossa boca de riso, de júbilo no nosso coração, para que, ó Deus, possamos contemplar toda a beleza e cuidado de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu louvo a Deus pela sua